Fala, Milton! Fala bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Matei a saudade de você um pouquinho. Foi bom, Foi né? bom, foi bom. Pelo menos um pouquinho ali, pudemos bater um papo. Deixa eu botar aqui para carregar. Coloca aí. Eita, achei que caiu o Deu telefone. até cambalhota o celular agora. Chegou? Ó, quem está Não. entrando, se você nunca esteve aqui, essa é uma live que a gente conversa sobre yoga. Eu e meu grande amigo, o professor Milton Marino, a gente conversa sobre yoga, assuntos que são sugeridos aí por vocês que entram na live, escrevem no meu inbox, e a gente vai conversando a respeito. O Milton passando aí muito do conhecimento dele e eu também tentando compartilhar um pouquinho com o meu conhecimento. E essa live acontece de 15 em 15 dias. A gente faz um bate-papo de 15 em 15 dias trazendo esses assuntos. Tá? Então, se você tem algum assunto, quiser escrever aqui, eu vou anotando. Se for alguma coisa de hoje, a gente já fala hoje, ou senão a gente fala no próximo. Tá certo? Eu já estou levando Milton, uma surra aqui do celular, cara. o que foi? Estou levando uma surra do celular. Que é isso, Milton? Pronto. Ó, são 3 assuntos, tá? Talvez vai ser o principal assunto de hoje, mas eu vou começar pelos outros. No nosso bate-papo passado, a gente falou um pouco dos chakras, né? A gente estava falando de energia, entraram os chakras, e aí vieram 2 questões, 2 questionamentos, que se você tiver a fim de falar e até colocar um pouco da sua percepção, eu acho interessante. O primeiro deles, já vamos direto nele, assim, que é algo que continuadamente surge essa dúvida, e eu já te fiz essa pergunta algumas vezes, mas como surgiu a dúvida novamente, eu falei, vou lançar lá para o Milton falar um pouco, a gente conversa um pouco a respeito. No yoga, aparece muito sobre polaridades, positivo e feminino, homem e mulher, então aparecem muito essas polaridades. Em relação aos chakras e a essas polaridades, quando a gente fala de homem e mulher, hoje está cada vez mais claro, com toda a diversidade muito aparente, que a gente tem o homem que não se sente homem, que tem uma orientação sexual diferente daquela que ele tenha nascido, ou algo parecido. Não sei se estou falando da melhor forma possível. Mas existe essa possibilidade. E também existe hoje, também está muito em alta, por exemplo, pessoas que têm uma orientação que se dizem, na verdade, se colocam como assexual. Então, a pessoa ela não tem essa opção, a opção sexual ela é chamada de assexual. Então, nesses casos, como que funciona o lado dos chakras ou essa polaridade para o yoga? Então, essa foi uma das perguntas que foram colocadas para a gente falar sobre a nossa opinião. E aí? Tá. Então, vamos começar falando sobre polaridades, tá? Polaridade leva em consideração o lado direito e esquerdo, tá? Leva menos em consideração o chakra em si, porque você precisa entender de onde nasce essa polaridade. Da mesma forma que no corpo físico a gente tem uma bomba, que é um coração, e esse coração ele imprime uma pressão, e existe uma diferença de pressão entre o ponto de saída do coração, tá certo? Da aorta, até a entrada no sistema venoso. Então, você tem uma diferença de pressão. Sempre que você tem uma diferença de qualquer coisa na natureza, você tem um fluxo. Pode ter uma diferença de pressão, uma diferença de altura, uma diferença eletrostática, uma diferença de potencial eletrostático. E sempre que você tem isso, você tem um campo, você tem um movimento sendo criado. Da mesma forma que o coração ele cria essa diferença de potencial, teoriza-se que o chakra ele é uma bomba,
que imprime uma pressão de prana, tá certo? E a ideia é que os chakras ele tem um local de origem, ele tem um local que seria a raiz, e ele tem a sua flor. Então, por exemplo, se você pegar os chakras principais, ele nasce na coluna e eles se exteriorizam na parte anterior do corpo. Então, o movimento prânico, ele seria algo assim, ó, ele sai daqui. Da mesma forma, você tem o principal chakra na cabeça, que é o Sahasrara Chakra, que imprime uma forte potência energética, e você tem o menor chakra, que é nos pés. Então, o fluxo energético seria nesse sentido. Tá? E qual a diferença entre homens e mulheres nisso? Absolutamente nenhuma. É igual. Certo? É igual. Os chakras que os homens têm são os chakras que as mulheres têm, e assim vice-versa. Tá. E de onde vem essa polaridade de Milton? Essa polaridade vem da percepção de que homens e mulheres são seres que são complementares. São uma espelho um do outro. Onde sobra em um, falta no outro. Tá certo? E quando você pega um de frente para o outro, ele se encaixa como se fosse uma entidade só. E a gente pode até brincar, né? Voltar aí à filosofia, voltar ao caso do banquete de Platão, onde tem Sócrates debatendo lá com os filósofos, com os poetas, com os leigos durante o banquete, e um dos temas foi o amor. E num determinado momento, uma das pessoas, eu não me recordo o nome, ele utiliza a mitologia como uma forma de poder explicar o amor. E na mitologia grega, inicialmente o ser humano não era separado homem e mulher, mas era homem e mulher juntos, criando um ser único. E você tinha uma proporção, tinha uns que eram homem com homem, outros mulher com mulher, outros homem com mulher. Tá? E os deuses perceberam que o ser humano era tão completo, que deu inveja e resolveu cingir o ser humano em dois. E assim ele passa a vida inteira procurando a sua meia metade, sabe? Como festa da porta e parafuso. Você vai na festa, o rapaz ganha uma porca, a menina ganha um parafuso, você passa a festa, já viram essa brincadeira? Você passa a festa tentando achar a porca que entra dentro do parafuso. E pensando nisso, você teria o ser humano, quando ele está um de frente para o outro, encaixadinho, nariz com nariz, boca com boca, peito com peito. Você teria um lado que seria positivo, como se fosse um ser único, e o outro lado que seria negativo, como se fosse um ser único. Tá? Eles estão coladinhos um no outro. Então, quando você separa, separa. E esse tipo de raciocínio, ele é um tipo de raciocínio que provém das escolas do tantrismo. Tá? Possivelmente provém das escolas do tantrismo. Ah, mas professor, eu nunca li isso em tantra algum. Realmente, eu também não. Eu também não. Tá. Mas você tem isso. Bem, do ponto de vista lógico, faz muito sentido, né? Porque o ser humano, quando ele tem o seu contato com outro parceiro, do ponto de vista técnico, do Maituna, faz muito sentido. Porque quando você tem contato com o seu parceiro, você se funde em uma entidade só. E realmente, você tem uma fusão, não só uma fusão física, você tem uma fusão energética, uma fusão emocional, uma fusão mental, ao ponto de, se você tiver diferença de vibração energética entre um praticante e o outro, pode dar problema um no outro, tá? Porque você tem aí uma fusão. Então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista lógico, faz todo sentido.
O fato de não ter um Tantra quer dizer que isso não exista? Sinceramente, porque algumas coisas elas eram passadas de boca ouvida. Pode ser que não exista mesmo, nada escrito. Pode ser que ela passada assim de boca ouvida mesmo. Tá? Existe referências? Existe, por exemplo, no livro de Chakras, do Ledbetter. Ledbetter é escola teosófica. Ah, mas escola teosófica não é yoga. A escola teosófica é responsável pela entrada do yoga no Ocidente. Normalmente fala-se de Vivekananda, fala-se de Paramahansa Yogananda, mas todo mundo esquece a escola teosófica porque não é interessante falar dela. Certo? Mas, obviamente, foi a escola teosófica que pagou a ida de Vivekananda para a conferência, não é conferência o termo, mas o bom termo conferência, a conferência das religiões de 1840, alguma coisa. E a escola teosófica, na livraria de Adyar, foi responsável pela tradução dos principais textos. Tá? Então, uma principal tradução das Yoga Upanishads, que é citado por diversos autores, e que é utilizado por diversos autores, até que é utilizado por mim, eu preparo no curso do Upanishads, eu estou lendo. Né? Uma vez estou relendo agora com lupa, né? Para ver sobre as Yoga Upanishads. Quem traduziu foi a escola teosófica. Tá? Daí você vai encontrar outras referências em outros lugares. Eu lembro que eu tinha um livro que eu emprestei e não voltou mais, que era sobre massagem polarizada. É uma massagem onde você não toca na pessoa, você só encosta a mão. Que lá usava polaridades. Também você vai achar referência no livro chamado O Ritual de Magia. Não, é um livro de Umbanda. Mas está lá. Também tem um outro livro, também, dentro do esoterismo, que eu me recordo exatamente o nome, que fala sobre as polaridades. Mas o que é mais importante para o Maituna? Então a pergunta aí, quando as pessoas fazem, não é pensando em chakras, tá? Mas é pensando no Maituna. Eu acho que são duas coisas, Milton. Eu acho que sim, pode ser no Maituna, mas tem um outro lado das técnicas pontualmente. Então, pernas cruzadas, numa polaridade diferente, determinado respiratório, nadis, os canais que têm polaridade positiva e negativa. Eu acho que pelos dois lados. Olha, se você for me perguntar, tá, mas eu sou homossexual. Tá, mas o seu genótipo qual é? É masculino? Tá, mas eu sou transgênero. Bem, você pode ser transgênero, não tem problema nenhum. Se psicamente você não se enxerga no corpo do homem, apesar de estar nele, você tem uma divergência entre o físico, o genotípico, o fenotípico e o psíquico. Porque o que vale? O que vale é psíquico. Tá? No sentido de que é a maneira que a gente enxerga o mundo que é a realidade. Porque todo mundo é interpretado. A gente vê interpretado. Tá? Então, o que vale para a saúde psíquica, para a vida da pessoa, é justamente como funciona a psique. E daí deve ser no corpo. Mas o genótipo ele não muda, né? Então, se você tenha nascido com XY, possivelmente ali o melhor seria você utilizar a maneira masculina de se sentar, tá? Ou utilizar a polaridade masculina. Agora eu vou fazer uma de advogado do diabo. Tá? Essa é a resposta que eu daria e que eu sempre dei até 5, 10 anos atrás. Mas a gente pode pensar assim também. A mente tem profunda influência no fluxo do prana, tem profunda influência sobre o corpo. Talvez até mais do que o físico em si. Sim. Não tem como medir isso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que se sabe? Por exemplo, eu estou com a mão em Pranamudra. A tendência natural
natural a energia fluido da mão positiva para a mão negativa. Essa tendência natural, ou seja, desta mão para esta mão e cria um circuito na altura do coração. Tá. Fala, Juqueira. Mas, isso quer dizer que eu não posso influenciar isso? Posso. Se eu visualizar o inverso, o fluxo de energia se inverte. Portanto, se eu me enxergo e me acredito como mulher e faço as mudanças corporais, possivelmente a polaridade é a polaridade feminina. A polaridade é a polaridade feminina. Então, num caso de um trans, eu usaria a polaridade feminina. Ela se enxerga, ela se vê dessa forma, então o fluxo energético vai obedecer essa era a colocação que eu ia fazer. Eu também sempre me coloquei num ponto da forma como a pessoa nasceu, fisicamente, e aí era a decisão. Mas, cada vez mais eu tenho a tendência a isso. Se na cabeça da pessoa ela é de uma forma, ela se enxerga de uma forma, isso é muito mais poderoso do que a forma como ela nasceu, na minha concepção. Agora, percebe como a gente começa a entrar num terreno pantanoso, pantanoso não no sentido de grudento, mas no sentido de as certezas começam a ficar menos certas. Começam a virar mais opiniões e menos certezas. Nesse sentido de que é um terreno pantanoso. Né? Porque você percebe que são coisas distintas. O como você se enxerga, quanto gênero, se masculino, feminino, a pessoa a quem você tem desejo. Por exemplo, eu posso me enxergar como mulher, mas ter tesão por mulher. E são coisas distintas. Uhum. Tá? Eu conheço, por exemplo, uma amiga que ela era homem, ela nunca quis ser homem, quando atingiu a idade legal, fez aí todo um processo bem lento, com acompanhamento e tal, se tornou menina, mas casou com uma menina. Entendeu? Da mesma forma, por exemplo, eu me enxergo como homem. Se eu me enxergo como homem, eu sinto que eu sou homem, provavelmente as polaridades são polaridades masculinas, né? Mas eu tenho tesão por homem. Eu não tenho tesão por mulher. Então, aquele ser que te apetece, que te gera desejo sexual, não tem necessariamente a ver com a maneira, com que gênero você se enxerga. São coisas completamente distintas. Para mim, eu tenho a sensação que muito das nossas opções é mais cultural do que real. Que o ser humano é cultural. Ele tem um leque. Não sei se eu concordo. Ele tem um leque de opções muito grande, certo? O que eu quero dizer é a cultura onde ele está normalmente influencia muito o comportamento e inibe, por exemplo, a compreensão de que a pessoa é mesmo. Hoje em dia, muito menos. Por exemplo, se você pega na época dos nossos avós, isso não era questão. Podia até existir, mas era abafada. E a pessoa nem parava para pensar. Não parava para pensar, será que eu tenho tesão por homem? Será que eu tenho tesão por mulher? Naquela época isso era tão forte que nem parava para pensar. Agora, também, por exemplo, com relação... E esse é um ambiente tenso, né? Um ambiente tenso, um ambiente reprimido. Para pensar. Eu estava vendo não um filme, uma série antiga, né? Eu lembro que eu vi quando eu era adolescente, eu achava aquilo o máximo, chamava Anos Dourados. Anos Dourados, assim também.
tal, aqueles caras tudo novinhos, todos novinhos lá, fazendo a série Anos Dourados, eu achava o máximo. Quando eu estava no festival do ano passado, de Florianópolis, do ano passado, exatamente um ano, e eu estava no quarto, estava cansado, não queria ir para a bagunça, queria ficar no quarto com a cara, vamos assistir alguma coisa, pá, botando o tal do Anos Dourados. Eu achei tão bobo a série, né? Com relação à filmagem e tal. Mas uma coisa que veio na minha cabeça foi que você via os rapazes, né? Porque ele tenta retratar a época, os rapazes olhando pelo buraco da fechadura, as meninas para ver, aquele clima de tensão com relação à sexualidade, né? Com relação à sexualidade, porque era tudo proibido, era tudo preso. Era tudo... Então você percebia que as pessoas estavam... aquilo estava mexendo internamente. Eu vejo, por exemplo, a relação com a sexualidade que tem os meus filhos, a minha geração já foi muito menos tensa. Os meus filhos, então, eles nem se preocupam com isso. Isso não é uma questão. Certo? Eles não estão tensos, eles não estão procurando parceiros, não estão querendo sair, loucos para transar. Acontece, mas eles não estão assim, caçando, entendeu? Isso é sinal de que você retirou a pressão. A hora que você retira a pressão, a pessoa ela começa a exercer a sua sexualidade com naturalidade. Da forma mais natural, concordo. Está livre. Então, voltando ao tema, se você pega, por exemplo, um homem, ele é homem, mas ele gosta de menino, possivelmente a polaridade que você vai usar é a polaridade de homem, não a polaridade de mulher. Então, essa escolha vai ser uma escolha muito você com o aluno. Tá? Você com o aluno. Você, desculpa, Milton, eu não ouvi. Você, instrutor, com o seu aluno. Entendi. Vocês vão conversar e vocês vão decidir, mediante esses parâmetros, como que ele se enxerga, o que move ele, homens, mulheres, mais homens, menos mulheres, certo? E em cima disso, definir se as técnicas vão ser utilizadas na polaridade masculina e na polaridade feminina. E tem escolas que isso nem é uma questão. Não é questão. A polaridade não é uma questão. Tá certo? Normalmente as inscrições são as inscrições para homem, não é uma questão. E não dá para dizer que estão certas e nós estamos errados ou que nós estamos errados. E até dentro dessa lógica, eu achei muito legal o que você falou agora, porque até dentro dessa lógica, se eu pego, por exemplo, sei lá, uma aluna minha que tem a orientação sexual, ela opte por gostar de meninas. E eu vou conversar com ela e tal. É uma coisa que ela pode também, nesse caso, fazer testes. Porque ela pode, por exemplo, ficar na polaridade feminina, por exemplo. Ela está lá, ela faz um respiratório na polaridade feminina, com as pernas cruzadas na polaridade feminina, etc. Mentalizações e etc. E depois ela pode testar com a outra polaridade, sentar da outra forma e ver como ela se sente também. Acho que isso pode ser uma coisa que tenha efeitos diferentes para ela. Por um período, né? Isso, para ela sentir, período aí de 10 dias, para ela sentir metade, 12 dias, metade com um, metade com outro, para ela sentir realmente o que funciona. Perfeito. Não seria algo que eu recomendaria você fazer o resto da vida, porque... não senão pode... né? Acho que é ajustar, mas eu acho que talvez, se a pessoa, para ver até como ela se sente, ou como ele se sente fazendo, né? Dentro da minha experiência, aconteceu já, sei lá, um aluno meu aprendeu, usa polaridade, tá lá com a polaridade masculina, e aí, sei lá, tá com uma lesão no joelho ou alguma coisa nas pernas, ele fala, posso sentar na polaridade diferente? O cara não vai... Até o que eu sugiro com relação a esse tipo de técnica sentar, eu sugiro que você esteja trocando as pernas.
só vai usar polaridade quando você vai fazer um trabalho específico. Exato. Com a capacidade de fazer a energia fluir, subir pela Exato. coluna, tá certo? Então, quando você vai fazer uma prática mais avançada, uma prática mais... o que eu sugiro no dia a dia, você dê até preferência a sentar com a perna pior, né? Porque senão fica o quadril desbalanceado, fica a coluna torta, se você só senta daquela maneira. Tá? Porque não é igual. O esforço muscular que você tem quando só um pé está no períneo e o outro está na frente é totalmente diferente. Meu quadril que eu diga. E vicia. Um outro exemplo com relação à polaridade são os livros do Satyananda. Nos livros de Satyananda, entre eles o Mudra Pranayama Banda, eu acho que é isso. Acho que esse é o nome. Ele utiliza para a mulher, sentado, o Siddhasana ele chama de Siddha Yoniasana, e ele inverte as pernas. Da mesma maneira que é feito no Swasti. Os homens sentem Siddhasana com o calcanhar esquerdo perto do períneo, as mulheres com o calcanhar direito. Tá? Então, como eu estou dizendo, pode ser que no passado existisse, não se dava, não se ensinava, não se escrevia isso. Tá certo? Como é que não se ensinava? Não se escrevia, se ensinava de boca a ouvido. E que aos poucos foi entrando na literatura. Sim. Perfeito. A segunda questão que mandaram, Milton, que também é uma, assim, não sei se vai dar para você falar a respeito de uma forma curta. Então, acho que se não der, não tem problema. Que é em relação, vou tentar aqui escrever para as pessoas que são mais leigas, em relação a gente tem os centros de força, alguns deles têm os grandes, têm os nós de segurança. E acredita-se que você vai sublimando, né? vai sublimando esses grandes, vai ultrapassando esses grandes. E alguns deles, por exemplo, o desapego emocional ou desapego mental, uma coisa que a gente, para chegar num processo evolutivo, você vai chegar, em algum momento você vai ter essa relação, essa sensação, essa atitude de desapego. Pode falar. Tinha assumido o seu som. Não sei se foi para mim ou se foi para todo mundo. Vamos ver. Voltou meu som? Voltou. Tá. E aí, a pessoa me perguntou assim, uma pessoa para ela chegar num estado muito expandido de consciência, que é a meta do yoga, chegar num samadhi ou, sei lá, num sabidya samadhi. Essa pessoa, ela entrou num estado de desapego, ela é contínuo ou não é contínua? Uma coisa que, eu desapeguei, mas momentaneamente. Depois eu estou ainda apegado emocionalmente a algumas coisas, ou algo parecido. Não sei se eu estou sendo claro. A minha resposta para a pessoa é que eu acho que é uma coisa, ela acontece, um desapego, mas pode ser que daqui a pouco você se vê apegado novamente. Vou dar um exemplo da onde surgiu essa pergunta da pessoa. Por exemplo, o apego aos filhos. Por exemplo, um cuidado com os filhos, um cuidado com... será que eu vou chegar num nível que eu consigo me desapegar emocionalmente dos meus filhos, por exemplo? Entendeu? Lógica. Sim. A melhor resposta para isso é minha mãe, né? Uhum. A minha mãe, né? Aliás, as mães. Ela fez um meme, né? No Instagram, o Lucas veio me mostrar um meme. Das mães, ela entra na escola de mães e as mães sempre fazem as mesmas frases para os filhos, né? Eu estou brincando, é uma brincadeira, né? Falando minha mãe, porque a minha mãe, até hoje, para minha mãe, eu sou um menino que ela tem medo, que ela cuida, que ela... Tá certo? É um ser amoroso, um ser querido, eu amo minha mãe, mas isso gera muito medo, né? Muito medo da perda, muito medo de problemas, muito medo. E assim, né? Você saber, né? E o que vai acontecer? Pode ser que seus
eles têm aqui, pode ser que eles partam antes de você. Tá certo? Esse mundo é assim. Não é uma coisa natural que a gente espera. Mas o mundo não é exatamente do jeito que a gente espera, não vai ser do jeito que a gente espera. Aham. Do jeito que a gente espera, é o que a gente gostaria. Mas pode não ser do jeito que a gente espera. Tá? Então, digamos assim, tem uma história do Ramakrishna do Ramana Maharishi, né? De um livro que eu cito no meu livro de Puja. Cito e ponho um pequeno trecho ilustrativo, né? Entre aspas, tal, e selecionado, assim, bem nítido para as pessoas verem. Pergunta para Ramakrishna, e aí? Depois que eu entrei em Samadhi, tudo ok? Não está tudo ok. Porque mesmo quando a gente chega no final da meta, sempre que você sai, você volta à consciência objetiva, você começa a ter contato com o mundo e executar coisas do mundo, se você não entra o tempo todo, quando você vai ver, você já está na roda. Porque a roda de Maia é assim mesmo. A roda da ilusão da psique é assim mesmo. A gente confundir o self com a personalidade é dois, feijão com arroz. É muito rápido. Muito rápido. Eu lembro, quando a gente é jovem, a gente é bem arrogante, né? E eu me lembro também, numa época praticando bastante, tenho muita vivência e tal, e daí fui convidado para dar uma palestra no Rio de Janeiro, na escola da professora Rosângela de Castro, fica em Saquarema. Então ela estava fazendo um evento, ela me convidou lá para dar aula se não me engano, de anatomia do sistema respiratório, algo do tipo. Daí peguei o avião, fui, entrei no carro, aluguei um carro, fui, deu pulo. Quando deu domingo de manhã, me despedi. Era umas 10 da manhã, me despedi. De Saquarema até. Não era feriado, nada disso, era fim de semana normal. De Saquarema ao Rio, 1h30, 2 horas. Meu Nunca voo, peguei isso, mas é o de meu voo era noite. Tá. Daí eu fui, cheguei no trevo ali de Saquarema, tinha um trânsito. Falei, puta, eu vou por esse outro lado. Não estava indo para aquele lado, por esse outro lado. Peguei, fui. Daí, quando chega num determinado momento, tinha andado aí, uns 100 quilômetros, 1 hora do percurso. Para, assim, se parar e desligar o motor. Não dava nem para ir para frente, nem para ir para trás, sempre nada. Passou 2, 3 horas. Eu já vou perder o voo, já liguei para minha esposa. Cara, pelo amor de Deus, muda para mim para o último horário. Mudou. Daí, passando debaixo de uma passarela, eu tipo a cabeça para fora do carro e perguntei, o que aconteceu lá para frente? Daí o cara responde, caiu uma passarela no meio da rodovia, não passa nada. Lascou, né? Eu lembro naquela época que fui para Saquarema, estava praticando muito, estava de frutas há meses. Riquíssimo, né? Eu já estava rodando no estresse. Então, já estava tudo sujo, né? Mas não era nada periclitante. Daí o Waze estava apontando, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda. Pega a rotatória e entra numa dessas ruas, assim, na rodovia. Daí não resisti, falei, tá bom, peguei. Eu fui. Isso já era escuro, já. Entrei numa ruazinha, daí a rua foi ficando menor, virou de terra, as casas começaram a virar de madeira, daí a coisa começou a ficar complicada, daí a estrada que fui pegando foi ficando pior, cada vez mais escuro, sem iluminação. Eu achava que eu não tinha medo de nada. Ali começou a bater uma paura. Já estava apavorado. Daí eu parei no posto,
não era um posto, era um boteco. E perguntei, então, preciso chegar em Niterói. O cara falou, de que país que você é? Que país? Eu sou brasileiro, estou falando português com você. Sou de São Paulo. Ah, desse país, você está perdido, hein? Daí o cara ainda faz piada. Bem, cargas d'água. Nesse momento eu já estava apavorado. Então, o medo do quê? O medo da morte. O medo da morte é apego. Apego a você mesmo, apego à sua personalidade, ou seja, um tapa, né? Pá! Uma bofetada na cara que eu levei para mostrar. Tá vendo? Isso não é nada. Você está com medo mais primitivo, medo mais burro. Então, isto é ruim. É ruim se você está folga no medo e você não consegue resolver a questão. Tá certo? E se você passa a dar uma resposta inadequada para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, já olhando numa visão tântrica, numa visão de Shakta, o medo é um poder que te protege. Se você não tem medo, você não está protegido. Uhum. Se você se preocupa que seu filho pode se machucar, imediatamente você simplesmente larga ele no mundo e ele vai. É como mosca, né? Vai morrer como mosca, assim. Tá certo? Não vai preservar a sua linhagem. Então, os sentimentos, eles são como ferramentas. E a nossa personalidade, ela é como uma ferramenta. Se bem usada, faz coisas boas. Tá? Se mal usada, ela te destrói, ela mata, ela te machuca. Então, a nossa vida no mundo é igual uma ferramenta. Você usa a nossa personalidade como ferramenta. Quando bem usada, você vai fazer coisas lindas no mundo. Quando mal usada, você vai fazer atrocidades. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, por mais longe que você chegou, é sempre ter o autoestudo e ver se você está... se aquilo que você está fazendo está dentro do seu trilho ético ou não está. Uma boa maneira de você julgar isso daí é você falaria aquela atitude com o peito cheio, com felicidade para qualquer um? Você divulgaria isso em público? Se sim, provavelmente você está ok. Se não, você teria vergonha de falar aquela atitude, você pisou na bola. É uma maneira. É a única que funciona? Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita. Porque dependendo da autovisão que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem orgulho de cada coisa que a gente que dá vontade de chorar. Né? Eu acho que o questionamento, Milton, que mandaram para mim, veio na linha de raciocínio do seguinte. Eu estou trabalhando todo um processo evolutivo e aí eu estou me conduzindo a estados mais expandidos de consciência. E só que assim, teoricamente, pelo menos a minha compreensão, quando eu vou galgando esses estados mais expandidos, eu fui sublimando outros estados, pelo menos nem que seja na minha concepção, nem que seja momentaneamente. Depois eu posso voltar para a roda, mas a princípio é isso. E aí tá essa pessoa que chegou num estado de iluminação, um estado mais avançado. Essa pessoa, já que ela se desapegou, essa era a questão, já que se desapegou, será que ela se desapegaria se, por exemplo, ela perdesse um filho? Estou falando dos filhos aqui, porque, sei lá. Mas se ela perdesse um filho, será que ela teria esse desapego? Será que ela... Nossa, mas eu cheguei à iluminação, será que eu não estou voltando a me apegar ao meu filho? Eu falei, olha, a minha resposta, né? Olha, isso não, uma coisa é óbvio que vai acontecer. Se você tem um amor pelo seu filho, não é o natural seu filho ir antes de você, é natural que você emocionalmente fique abalado, algo parecido. Mas isso não quer dizer que você não sublimou em determinados momentos e chegou a estados mais expandidos de consciência. Estou errado na minha colocação? Não,
Não tá, não. Eu acho que você não está errado. Tá certo? A maneira que as pessoas têm de lidar com as perdas, elas vão mudando com o processo. Tá? Por exemplo, tem outra história, quando Ramakrishna perde a mãe. Ele fica triste. E não tem problema nenhum ficar triste. Tá certo? Mas como assim? Mas ele não é um mestre iluminado do Nirvikalpa Samadhi? Como fica triste? Fica triste. Quando você tem um amigo próximo que vai viajar para longe, você não vai ter mais contato com ele durante um bom tempo, e os contatos são contatos diferentes, isso não te dá saudade? Não te dá triste? É igual. Perfeito. Ainda te deixar triste. Certo? Mesmo que no futuro a gente possa se reencontrar. Certo? Possa se reencontrar. Perfeito. Independentemente das minhas crenças, porque crença é pessoal, né? Crença é opinião pessoal. Eu procuro sempre manter o pé no chão e sempre mostrar um ponto de vista que vai além da crença. Tá? Pode ser que, em um determinado momento, quando morrer, não tem outro lugar. Tá? É hipótese. Lembra da Emília? É hipótese. Depois da morte é hipótese. É hipótese para todo mundo. Tá? Só não é hipótese para quem viveu a situação. Viveu realmente. Não, eu projeto fora do corpo, mas você não sabe se é o seu cérebro que está produzindo isso. Se é um fenômeno do seu cérebro, da sua psique. Você só vai ter certeza quando esse corpo parar. E ele for para debaixo da terra e voltar aos elementos materiais. Tá certo? E também, se for assim, se eu tiver a sensação de que a minha passagem pelo mundo foi uma passagem positiva, eu acho que é legal retornar, né? É o zero. Acho que é interessante também. Você simplesmente se dissolver no universo novamente. Tem um filme que é bem uma série, ela é bem bobinha, né? Bem bobinha, que é chamado de... Oh, meu Deus. Você tinha na Netflix. Fala aí o nome que talvez eu saiba. Fala o jeito, sobre o que se trata. É assim, morre e vão para o céu. É um filósofo e uma mulher que é uma trambiqueira, uma loira trambiqueira. Eles vão para o céu. Daí eles descobrem que o céu não é o céu, é o inferno disfarçado de céu. E daí eles começam a sempre... Por quê? Porque é como se estivessem dentro de um software, sabe? E aquele céu que eles estão, ele é good place. O bom lugar. O nome é o bom lugar. É esse. E daí, no fim, o que acontece? Eles realmente entram no céu. E daí, quando eles entram no céu, eles estão no lugar onde todos os desejos podem ser satisfeitos. Na hora que eles satisfazem todos os desejos, Good place. tudo de bom. Várias pessoas já estão falando aqui. Good place. Isso vira blazer, né? Sabe blazer? Aquele tédio da vida, aquele tédio que tudo que você pode, você tem. E você não pode nem desaparecer, nem morrer, porque você já está no céu, você já está morto. E daí eles resolvem criar uma porta, e depois que você passa daquela porta, você desaparece. Você volta ao universo, volta aos elementos. Sua essência desaparece. Sua personalidade desaparece. Você volta ao tudo. Então, o seriado assim, ele é bobinho, mas para pensar nas nossas crenças do além, do desenvolvimento pessoal, do aprimoramento. Tá. Imagina que você está num lugar e você se torna um ser perfeito. E aí? Você percebe que ele combina com uma personalidade individual, mas a personalidade individual se dissolve no absoluto.
faz mais sentido. Sim. Faz mais sentido. Milton, aí o último assunto agora é sobre você, sobre o Púdia, sobre o seu livro. Tá com ele aí para mostrar? O meu não está aqui. Ah, Tá ele aí? tá longe, é só ir buscar. Tá, pega ele e já mostra para as pessoas. Vamos ver, porque o livro está lindo. Para quem não viu ainda, para quem não sabe, né? O Milton, ele colocou aí como uma meta, uma das metas da vida dele, escrever um trabalho incrível de são 8 módulos, digamos assim, que são as 8 técnicas, as 8 partes do Swastika Yoga, e escrever livros completamente incríveis, completos mesmo, sobre cada um dos assuntos. Ele lançou o primeiro, que é o livro de Mudra, para mim um dos melhores livros que eu já vi sobre yoga, explicando a fundo a técnica. E agora ele lançou o de Púdia, acabou de lançar, e aí eu quero que ele fale um pouquinho do livro, e até eu acho que já está o link, para quem quiser, eu acho que já está na sua bio, né? Já Tá tá? na minha bio. Pronto. Assim, de todos os livros, seja aqueles que eu já escrevi e não foram publicados, aquele que eu já publiquei, de todos, o que eu gostei mais é desse. Esse aqui é o meu livro do coração. Tá? Ele é um livro diferente, porque vamos falar da técnica de Púdia. Tem muita técnica, né? Púdia pode ser desde o Bhaya Púdia, com 108 oferendas para Murti, para divindade, para aquela coisa toda elaborada, aquele ritual complicado, né? Ou pode ser simplesmente você ir lá e fazer algo de coração. Exceto como a gente fez Para quem não lá na... Púdia, vamos simplificar, um agradecimento, digamos assim. Pronto. Sim, a melhor maneira de se traduzir Púdia é honrar. Honrar alguém. Por exemplo, honrar o hóspede. Um hóspede que chega na sua casa, você vai receber um amigo na sua casa, você não vai deixar sujo o resto de comida, parede com bolor. Você vai receber um colega, você deixa limpo, você limpa a casa, você pinta, você põe a sua melhor roupa de cama, você põe uma melhor toalha, você põe um chocolatinho no travesseiro, você se esmera para receber a pessoa para que ela se sinta confortável na sua casa. Tudo é a mesma coisa. Isso você está honrando o hóspede. Também você pode honrar o seu pai. Isso é tudo, né? É o seu pai. Tá? Ao mesmo tempo, quando você honra alguém, você está mostrando o seu agradecimento ao receber o hóspede lá na sua casa. Ele está vindo se hospedar com você. Então, isso é um presente. Você recebeu alguém na sua casa, é um presente, né? Então, você honra. Mesma coisa é feito com relação à divindade, seja ela qual for. E, ao fazer isso, isto vai trabalhando aquilo que nós temos internamente, que é a nossa potencialidade do agradecimento. Eu costumo dizer que o ser humano ele não é grato. A gratidão você aprende. Ele tem uma semente da gratidão dentro dele. E daí ele vai desenvolvendo, vai regando essa semente e ela vai se desenvolvendo. E daí ele é capaz de exercer a gratidão em toda toda a sua potencialidade. Então, o puja ele pode ser executado simplesmente como um gesto. Por exemplo, as pessoas que foram lá no lançamento e prestigiaram aquilo foi um puja. Podia nem ter comprado o livro, só ir do lado dar um abraço, isso já era um puja. Você fazer um prato para o seu pai, o prato que ele mais gosta. Não precisa nem ser uma coisa especial. Mas ele chega na sua casa e tem aquele prato feito para ele. E você sabe que ele gosta daquilo. Isso é um puja. Então ele pode ser da forma mais elaborada ou da forma mais simples. No Swastika Yoga, o puja é feito da forma mental. O puja mais profundo é aquele puja na qual você faz a sua entrega total
na execução da ação, aí só entrega total na execução da aula. Entrega o quê? Você acredita? Por exemplo, você pode usar uma imagem do hinduísmo, o criador do yoga, Shiva? Pode. Você pode simplesmente entregar ao todo, ao universo? Pode, não tem problema. Mas, ao executar isso, ao entregar, por exemplo, os frutos da sua aula, da sua prática a Shiva, imediatamente você está retirando de você a ansiedade de, e o sentimento de posse sobre aquilo. Porque quando você faz a prática com a finalidade de atingir alguma coisa, aquilo gera um processo ansioso que inibe você de chegar na meta. Porque você deseja tanto aquilo que aquilo começa a te atrapalhar. Outro exemplo de puja nós temos vários presentes ao nosso redor. Por exemplo, você tem seus filhos, você tem a sua casa, você tem o seu carro, mas a nossa tendência é jogar sobre aquilo, não é jogar, é inferir, é projetar, a melhor palavra, sobre os objetos e as seres que nós amamos, projetar o nosso sentimento de posse. É meu. Ao fazer isso, você gerou um apego no sentido de valor agregado. Então, vamos exemplificar. Você pega e vai na livraria. E na livraria você foi lá comprar um livro de fotos para dar de puja para o professor Milton. Estava lá no lançamento. Aí você foi lá na livraria e você assinou o cheque. Nem se usa mais, mas imagine que você vai lá e assinou o cheque, você usou uma caneta. Sua caneta era uma caneta Bic. Daí você chegou lá no lançamento, você me deu o pude, fiquei muito feliz, nos abraçamos tal, e você percebeu que você esqueceu sua caneta. Daí a caneta era Bic. O que você sente? Tá. Não, a caneta era uma Mont Blanc. O que você sente? Não, a caneta era aquela caneta cravejada de diamantes. O que você sente? Depende. Se a caneta Bic foi dada pelo meu pai e ele hoje não está mais aqui... O que você sente? Então, isso chama-se valor agregado. Certo? E o valor agregado, ele escraviza você. O valor agregado, ele te escraviza. Então, quando você já, de cara, já fala, isto não me pertence, isto não é meu, isto está aqui comigo, porque ele é um presente para que eu possa utilizá-lo. Mas ele não é meu. Eu vou cuidar dele com todo carinho, com todo esmero, mas eu sei que um dia isto não vai mais existir, não vai mais estar comigo. Seja ele seus filhos, seus pais, seus amigos, seus parceiros, imediatamente desapareceu a atenção. E você é capaz de viver, usufruir, cuidar e deixar passar, deixar ir, deixar fluir. Então, isto é um exemplo de puja. Por quê? Eu ofereci tudo que eu tenho a mim mesmo, a esse corpo, ao quê? Ao absoluto. Isso seria o puja mais profundo. E você percebe que esse puja profundo, ele traz dentro dele um monte de karma yoga. Porque é o agir, é o fazer, é o ter, não se importando no motivo disso. Por quê? Porque já não te pertence, mas mesmo assim você faz. E faz dando o melhor de si. Uma curiosidade, talvez para as pessoas que não viram a sua primeira obra, que foi o Mudra, e ontem eu pegando o livro, folheando, ainda não li o livro, mas dei uma boa folheada ontem à noite. E uma curiosidade, dentro de tudo que eu já vi a respeito de livros de yoga e tal, é que você e talvez até como uma forma de puja, para deixar essa obra para o mundo, e até como a sua ação de puja, na minha concepção,
Você pegou o conteúdo e foi a fundo nos conteúdos. Então, você pega o livro de Púdia, da primeira página até a última página, é assim, é uma porrada de conteúdo. Não é, tipo, não é assim, eu joguei um conteúdo, mas ficou aqui em aberto, e aí tem milhões de fotinhos, e, tipo, na verdade, assim, Não. o seu livro é uma porrada de conhecimento sobre aquilo que você se propôs. Isso é demais, assim, demais. É a característica da proposta. Essa enciclopédia, essa proposta. A proposta é fornecer para qualquer praticante o máximo de conteúdo que ele possa ter para ministrar a sua aula, para fazer a sua prática, para entender de onde veio aquela técnica, para mesmo que ele, por exemplo, eu estive lá na Índia, sempre pergunta, eu sei fazer um Bhaya Puja perfeito? Não sei. Tá? Não sei. Não faz parte da minha viagem. Mas se eu ver alguém fazendo, com todas as suas regras, eu identifico parte por parte. Eu entendo aquela cultura. Tá? Por quê? Para que eu possa fazer o Bhaya Puja, o Puja externo, eu preciso ser treinado para isso. Né? Eu preciso estar dentro de uma linhagem que tem esse hábito. Perfeito. Sim, a minha linhagem não tem esse hábito. Posso aprender? Posso. Acrescenta? Não necessariamente. Não necessariamente. Você fez até um Manasika Puja, mas quase com todo o ritual do Bhaya Puja em inglês na Índia. E tá tudo certo. Foi muito simples. Tá? A coisa pode ganhar uma nuance muito complexa quando você pega um ritual dentro de uma grande celebração, como Navaratri, Shivaratri, envolve, às vezes, muita coisa. Porque o espírito da Shastra Yoga é um espírito das Upanishads. As Upanishads, não que elas sejam um confronto contra o ritualismo bramânico. Quando você pega o período védico, que começa por volta de 2000, 1500 a.C., e vai até a reforma Upanishadica, você tem a construção de diversos textos. Então, inicialmente, você tem os hinos, que são samhitas. Desses hinos se constrói toda a estrutura ritualística e de execução de rituais com a finalidade de quê? Aquele ritual tem a finalidade de submeter a natureza. E a natureza, o quê? A natureza é iconografada na forma de um deus. Você pega os deuses védicos, quais são? O Sol, Soma, que é a Lua, Varuna, que é o oceano. Vocês entenderam? Então são Vayu, que é o ar. Então, os deuses védicos, eles são as forças da natureza. Que o ritual faz com que essas forças da natureza fiquem a seu favor, ou fiquem favoráveis. Então, há uma equivalência entre o simbolismo do ritual e o mundo exterior. Quando você chega nas Upanishads, e quem que fazia o ritual? Eram os Brahmanes. Quando você chega nas Upanishads, você tem uma inversão de valor. Por quê? Essas equivalências e essas conexões, e uma das traduções possíveis para o Upanishad é conexão, é equivalência, elas são feitas não só entre o rito, o objeto e o universo, mas o universo dentro de você. Então, é muito comum, dentro das Upanishads, você falar que, por exemplo, a Vayatara Upanishad fala: com a pupila nós enxergamos o Sol e a Lua. Da mesma forma que nós enxergamos o Sol e a Lua, voltamos a pupila para dentro e enxergamos o Sol e a Lua presentes na caverna do terceiro olho. Aqui. Por quê? Porque é uma Upanishad cuja técnica é uma só, é o Shambhavi Mudra, ou para nós em Swasti Yoga, Brahmadya Drishti. E ao executar isso daí, surge uma série de fenômenos luminosos. E a concentração é feita nesses fenômenos luminosos. E você entendeu?
Então, nesse momento, você tem o quê? Você tem a incorporação daquilo que era o ritual védico externo e o mundo externo para dentro do interno. Então, o fogo, que era o fogo do sol, que aparece como o fogo do altar védico, o fogo cuja fumaça sobe para os céus e leva as oferendas para os deuses, é o fogo interno que queima dentro de você durante a execução do pranayama. Então, você percebe que é um processo de desenvolvimento e de maturação. É interessante que esse processo que vai desde o mito do ritualismo, que você tem aí entre 1500 a.C. ao século VIII, ele acontece também, por exemplo, na Grécia. E você percebe que é um processo de amadurecimento do ser humano, com uma mudança de uma mentalidade arcaico e mágica para uma mentalidade mítica, onde você tem um ritual, para finalmente você surgir a mentalidade racional, que é uma mentalidade upanishada, que é a mentalidade, por exemplo, que começa a surgir com os pré-socráticos e que Sócrates e Platão descem uma foice, né? No mito. Você desaparece ali a partir de... Porque Sócrates é tão importante, porque a partir dali a razão impera e não o mito. Certo? E não o mito. Então, com os Upanishads, você tem isso. E no caso do Puri Swastika Yoga... Mostra de novo o livro. Pega o seu livro aí e mostra aqui, de novo, para as pessoas verem. Cadê seu livro? Pega seu livro. Aí, ó. Aqui. Então, dá uma folheada, Milton. Abre ele um pouquinho assim para vocês verem. Cara que gosta de falar, né? Não, você ama falar. Eu estou vendo que daqui a pouco eu tenho o meu bedel aqui, daqui a pouco já está falando que eu tenho que ir embora. Então, o livro... Essa foto aqui, ela foi tirada lá na Índia. É uma foto de uma pintura de Tanjore que está no Prakara, que é o muro do templo de Birhadeshwara, em Tanjavur, do século XV. O livro tem várias fotos que foram tiradas na Índia. Como eu falei, o conteúdo é incrível. E assim, seja você, o Milton falou agora, seja você professor, seja você praticante. Então, é uma forma muito interessante de você captar muito conhecimento. Então, sugiro de verdade essa obra do Milton. Acabou de ser lançado, então está fresquinho, a maioria das pessoas não viram. E o link está na bio dele. Então, dá para você entrar lá, comprar o livro, para quem quiser. E dá para comprar também o de Mudra. Os dois, né? Eu queria agradecer a equipe que trabalhou muito nesse livro. Eu só escrevi, mas escrever o livro é a menor parte do livro, tá? Então, você tem o desenho do Flávio Maned, você tem a correção da Vênus, a correção da minha mãe, da minha irmã, você tem a diagramação da Gabriela, você tem, trabalhando na diagramação do livro em inglês, o Lucas Vieira, você tem na tradução e a correção, você tem o Luiz Pimentel, que estava aqui, não sei se ele ainda está presente. Muito obrigado, Luiz. Ó, nosso filho nasceu, ele está aqui. Ó. Tem o Luiz Pimentel, que trabalhou nesse livro muito, tá? Principalmente na tradução em inglês. Natália Samartini, Diego Navon, na tradução em espanhol. Ana Melini, na tradução em italiano. Tá? Então, pode ser que eu tenha esquecido de alguém. 1000 perdões, mas teve muita gente trabalhando nesse livro. Milton, para a gente encerrar, porque você falou isso agora, só para deixar claro para as pessoas. O lançamento agora foi na versão em português. As outras versões, italiano, espanhol, inglês, essas já estão disponíveis ou não? Não, né? Não, só a versão em português. Está disponível o de Mudra para Kindle, a versão espanhol, inglês e português. Perfeito. Italiano deve subir no fim do ano. O Pimentel tá aí, ó. Luiz Pimentel tá aí, já fez um coraçãozinho.
No fim do ano, a versão italiana precisa entrar, subir. Por quê? Porque tem a pessoa que traduz e tem a pessoa que revisa. A pessoa que revisa não pode ser a mesma pessoa que traduz. Porque a pessoa que traduz, ela fica com a mente viciada. Eu, por exemplo, eu que escrevo, eu leio, leio e releio e já não vejo mais os erros. Então, precisa ser uma outra pessoa que olha e fala, isso aqui é assim, assim. Daí eu volto para o tradutor e pergunto, né? O que você acha? A outra pessoa sugeriu isso daqui. Ela fala, putz, é mesmo. Pela bola. Só posso Então, te falar, Milton, todos nós só temos a te agradecer, porque realmente os dois livros estão incríveis. É um conhecimento que vai ficar para a humanidade mesmo. E esperemos logo menos aí os outros. Mas assim, agora aproveitem, esses dois livros estão incríveis. O de Mudra eu já vi várias vezes e uso muito. E o de Púdia, pelo que eu vi ontem, né, dando a folheada, vai ser algo para realmente absorver como não só como professor, mas como praticante. Tá? muito obrigado, Boris. Milton, super beijo. Galera, daqui a 15 dias estamos aqui de novo. Tá? Pessoal que comprou o livro, guarda um pouquinho que eu tô... Minha função essa semana é cadastrar pedido. Vai chegar. Cadastrar pedido e enviar livro. Então, dessa semana, a partir dessa semana, vocês começam a receber os livros. Inclusive, uma amiga minha e minha aluna, que é a Juju, que viajou com a gente para a Índia, comprou já que comprou. Ver se eu consigo pegar com o Milton, senão eu levo depois em junho. Tá? Sim. Ó, super beijo, tá? Beijo. Falou, galera.